Start Papo Reto. Start. E agora, hoje, a gente vai bater um papo muito bacana com o Fernando de Oliveira, Associate C12. Eu tô aqui botando já no português, né? Para que a gente possa conhecer esse trabalho maravilhoso que é realizado junto a empresas. E você, com certeza, vai poder mudar a sua vida a partir de agora. Basta você começar a prestar atenção. Tá, deixa eu dar uma boa tarde aqui. Como é que você tá, Fernando? Tudo bem? Boa tarde, Vonei. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Perfeito. Uma alegria e um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, Fernando. Um grande prazer também. Eu vou pedir até para a Andréia aqui na produção com a gente para aproximar um pouquinho o microfone ali do Fernando. Fernando, mais próximo do teu rosto, por gentileza, para a gente poder captar aqui bem com qualidade, né? Aí, vamos ver. Melhorou agora? Agora tá melhor. Agora tá ficando bem bacana. Mas olha só, Fernando, eu tô botando aqui a C12, né? Que vem com uma visão de mudar o mundo através do avanço do evangelho nas empresas. Mas antes de a gente começar toda essa história para saber o que é isso, eu quero saber um pouquinho da tua trajetória, do teu currículo. Nos conte pra gente aí, quem é Fernando de Oliveira? Tá certo. Obrigado, Vonei. Também cumprimentar a André, que está aqui na nossa retaguarda. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção de vocês aqui. Nos sentimos muito confortáveis. Agradeço a Deus pela oportunidade. Já quero saudar a todos, né, com a doce paz de Cristo e dizer que recebi com muita alegria aí o convite do professor Altamir, né, aqui do Polo. Perfeito, diretor aqui da Uninter. Diretor da Uninter, né, do Polo Passo Fundo. E o Fernando, vamos dizer assim, dá para a gente pegar por vários vieses para estar aqui, mas eu creio que importa destacar, eu sou um associado share, um facilitador do C12, mas o Fernando, por formação, eu sou, na realidade, né, formado em ciências biológicas. Olha que interessante. Ciências biológicas. Porém, nunca atuei, de fato, naquela época, ainda estava na transição olha só como eu sou antigo, né? Da história natural para ciências biológicas. Ó, estamos no mesmo caminho, você é mais jovem que eu, já percebi. E aí, na história natural, na transição, eu aprendi nos laboratórios o gosto, né? Provei a organização do método científico e acabei indo para a administração. Olha. Mas nunca atuei no magistério, atuei por alguns anos na área, fui bolsista, pesquisador do CNPq, pesquisador contratado da UX, eu sou caxiense. Caxiense, minha terra. Sério? Claro. Olha, encontrei um conterrâneo aqui. Aí. Que legal. E estou aqui em Passo Fundo há 22 anos. Que maravilha. E me formei na época e fui atuar de várias formas dentro da parte de gestão e administração, e me foquei para a área da saúde. E quando eu vi, eu estava atuando exatamente como alguém que faz gestão e administração, que é resolver problemas, né? Que maravilha. Resolver problemas. Então, a minha carreira se desenvolve profissionalmente, atuando como gestor e depois assumindo funções executivas em vários escalões. Cheguei até a diretoria executiva de grupos de medicina aqui no Rio Grande do Sul, inclusive o segundo maior grupo de medicina privada aqui do Rio Grande do Sul. Eu tive o privilégio de trabalhar. Pode dizer o nome, aqui não tem problema. Não tem problema, então. Não. Na época, hoje o nome é Dr. Clean, fica ali no Vale dos Sinos. Mas na época era Medicinos. E em Caxias era Centro Médico Caxias. Olha aí. Nós pegamos aquela fase onde houve a mudança da lei em 1996 e o que era dito na época é que iriam se diminuir ou extinguir, ia ficar muito poucos operadores, né, ou operadoras de planos de saúde. Sim. Eram poucos players, porque na época eram muitos. Né, houve um boom, né? Houve um boom e depois desapareceram, hoje tem meia dúzia no mercado. Então, dentro disso, atuando, e o Fernando, então, desenvolve a sua carreira na área administrativa, na área de saúde, na área de trauma. Fui empreendedor, tive a oportunidade, Vonei, de
eu não sei se chegou a conhecer, empreendi e coloquei, junto com mais 2 sócios em Caxias do Sul, por gostar muito da área da saúde, por entender do meu chamado, utilizei do meu conhecimento, das oportunidades, das conexões e aquilo que Deus foi oportunizando para mim. Nós organizamos e colocamos uma empresa chamada Resgate Médico. Resgate Médico. Serviço de emergência médica pré-hospitalar. Hoje, uma das maiores empresas aqui no Brasil, que veio explorar esse mercado, que é a EcoSalva de Curitiba, e se espalhou por outras unidades aqui do nosso país, outras unidades federativas. E hoje o pessoal conhece muito a SAMU, né, que é pública, né? Tantas dificuldades. Com tantas dificuldades, né? Como as coisas públicas, às vezes, não por falta de recurso, mas por falta de gestão, né? De vontade, né? De se preocupar com o bem comum. E eu vou chegar nesse ponto da SAMU, depois me lembro que eu tenho um detalhe para te contar. Perfeito. E contar para os nossos... eu não sei como é que... Ouvintes e telespectadores. Ouvintes, telespectadores. É o novo momento do rádio, né? Rádio e TV. Rádio e TV, né? Que nos acompanham, nos dão o privilégio, né? E a oportunidade. Então, organizei, empreendi, né? Tive 70 funcionários na minha equipe, com médicos, enfermeiros. Sentiu na pele o que é administrar. Exato, né? Não só de teoria, mas na prática, né? É que eu falo assim. E fiz todo o processo. Aí nós enfrentamos um problema, como meu sócio enfrentou um problema, que ele tinha uma indústria, e a indústria no Brasil ela sofre muito por conta dos relevos, né? Altos e vales que a economia provoca. E principalmente a questão do câmbio, ele estava tomado na importação e o dólar terminou um dia a R$1 e no outro dia amanheceu a R$4. Nossa! Quebrou a empresa e acabamos, né? A empresa dele, a gente teve que socorrer e aí acabamos... É um golpe muito forte, né? Imagina, vem com R$1 e outro dia tu amanhecer com 4, me lembra o RV, onde a população sofria cada dia tendo que fazer uma avaliação para ver se ia conseguir comprar o alimento no outro dia, porque tinha que fazer o cálculo. Né? É verdade. E aí nesse tocante, é aí que Deus abre uma porta aqui em Passo Fundo para uma empresa privada aqui, chamada SAMUR. SAMUR. Não confundindo, né? A pública não tem R, é SAMU. E a privada tinha a SAMUR, que foi uma das melhores empresas do estado do Rio Grande do Sul. Eu sempre disse isso, não é nesse momento apenas, reconhecendo que a SAMUR foi uma das maiores empresas do estado do Rio Grande do Sul em termos de qualidade de equipamento, especificidade e dos profissionais que ela detinha, principalmente, né, na sua formação médica de altíssima qualidade. Passo Fundo é reconhecido como um polo formador, né, de obra especializada, mão de obra médica, né, em várias áreas do conhecimento. E a SAMUR teve o privilégio de existir. Depois, quando ela nasce, ela tem alguns problemas, não na parte técnica, mas na parte de gestão, desculpa. Eu sou convidado por amigos que eram sócios da época, vir para Passo Fundo. E aqui tem alguns que já partiram, já não estão mais no nosso meio, porque o SAMUR na época tinha 10 sócios. 10 sócios. E então eu venho para cá para auxiliar, a gente soluciona os problemas e a SAMUR então é comprada, adquirida pela Unimed. Olha. Porque a Unimed tinha uma força de lei e de obrigação pela federação de prestar esse serviço. Aí incorpora para poder manter o serviço. E como os médicos eram os mesmos, se entendeu. Nomenclaturas e a parte administrativa. E aí se manteve. E então o produto está aí, está funcionando. E depois, na minha carreira, né, além de muitas especializações, sou administrador hospitalar, sou executivo de saúde, uma série de... Nessa jornada aí que eu estou tentando resumir aí, perfeito. A gente foi buscando conhecimento, formação. Que é muito bom te ouvir falando isso, porque nós estamos falando para um público, principalmente universitário, que estão atrelados e conectados com a Uninter, a maior e melhor instituição EAD do Brasil. Então, com certeza, você que está ouvindo aí, que de repente fica naquele prospecto, não vou fazer a pós-graduação, vou buscar um mestrado, um doutorado. Olha aí, o caminho é esse. O conhecimento, o estudo, já aproveita para fazer esse gancho.
Você não pode perder tempo, então, não, meu amigo. E sabe quando é que você vai parar de estudar? Nunca, né? É verdade, nunca. Inclusive, quando a gente para, a gente tem um ônus muito grande. Como eu também presto, vou dar essa dica aqui já, né? Como é que é? Um drops que a gente fala, né? Não existe patamar de descanso no ciclo empresarial. Ou você está permanentemente buscando e crescendo, e isso serve para nós também, né? Profissionais. A gente precisa estar permanentemente se desenvolvendo, né? Buscando habilidades, conhecimentos, adquirindo aquilo que não tem. E então, assim, nessa minha carreira, além de ter me propiciado, fui para a graduação também, fui professor aqui numa outra universidade por 5 anos. Pode falar o nome também, não tem fui problema. na universidade, na época era faculdade, agora é a Universidade Ideal, né? Tá, perfeito. Ela foi um convite, porque eu nunca, como eu falei antes, eu nunca me preparei para docência, mas Sim, como claro. eu era de mercado e tinha, né, A experiência. a experiência, tinha alguns conhecimentos que poderiam contribuir, foi lançado na época, isso foi em 2012, um curso de gestão hospitalar. Olha que bacana. Que é a minha... Né, Uma novidade, na verdade, no mercado, na época, né? sim. Uma novidade. E aí foi formada uma turma e foi assim uma experiência muito grande, onde eu, né, fazendo uso das tuas palavras, sempre disse, né, de que não tem como parar de estudar. Quando a gente para, a gente tem um gap muito grande. Para buscar, a gente pode ficar fora de mercado. Então, é claro que tem que equilibrar, né? O interesse, a condição, o tempo, os recursos e o propósito. Acho que esse é o ponto, né? Qual é o propósito, qual é o objetivo? Certo. Então, dentro daquilo que eu busquei, sempre com o viés, né, do meu aperfeiçoamento, mas linkado com a aplicação que eu queria dar. E aí foi que, agora voltando à questão do SAMU, né, sem o R. Sem o R. E nós fomos convidados lá em 2009, agora as datas estão me fugindo um pouco, 2008, 2009, não, perdão, 2011 Certo. para 2012, o município aqui tinha uma dificuldade muito grande de colocar em funcionamento a sua base da SAMU. Por questões políticas, essencialmente, Com certeza. por questão de entendimento, por questões de visão de política pública. Mas o prefeito, à época, eu tinha sido convidado pela minha expertise profissional, o prefeito engenheiro Ayrton Langoro Dipp, né? Ele me convidou, me fez um desafio e a primeira resposta que eu dei para ele, eu disse, mas eu não tenho formação nenhuma na área pública. O meu negócio é privado. Privado. Como é que eu vou administrar algo público agora? Eu não tenho formação, não tenho conhecimento. Ele disse, mas eu preciso que você tenha e eu te ajudo que você não tem. Olha aí. E vamos fazer uma parceria? Eu Uma disse, soma. meu Deus do céu. E aí consultei as bases, né? Desafio bom. Exato, e consultei o meu chefe superior, que é Deus, e disse, quem Deus, manda? se tu me permitires, eu vou, se tu queres, eu vou. Vai me orientar, vai me proteger, vai me ajudar. Vai me ajudar, né? Vai me dar sabedoria. E foi o que aconteceu, Olha. Ivanor. Ivonei, na realidade, quando eu chego, aceito o desafio, eu não tinha todas as informações. Claro. Eu fui adquirir depois, obviamente, né? Certo. Aí eu via O tamanho da o bronca. tamanho do desafio que eu estava, porque aí eu tive que assumir o Hospital Municipal. Eu fui presidente Olha aí. do Hospital Municipal. Sim. Fui diretor do IOT, antes, depois presidente do Hospital Municipal e o SAMU junto. Caramba, são 3 instituições, cada uma com uma amplitude do atendimento, com um corpo de colaboradores que tem que se posicionar. Ô, Fernando, você deve ter passado algum dia. Não dava insônia. Ainda bem que você tinha um cara que estava te protegendo. Com lá, certeza, com muita mas força. essa confiança quero te deixar. Graças a Deus nunca perdi noite de sono. Claro que a gente fica, maravilha. né, Apreensivo, ansioso, normal. mas a gente confia. E confia na palavra de Deus. Então, Claro. dentro disso, quando ali estava administrando, qual era o desafio? Porque as pessoas não queriam e não viam a razão, não viam... Claro que a população, muitas vezes, sem ter todo o conhecimento, ela ficava meio desconfiada e se pautava por notícias ou por informações não tão legais. Interesses políticos, né, Fernando? Interesse político, mas na realidade é claro que um serviço onde vai até você, né, principalmente nos casos de emergência, Sim. urgência, você
receber o socorro imediato, não o transporte, porque a essência do SAMU não é o transporte. Certo. A essência do SAMU, ele foi criado, ele é um sistema misto francês com o americano. Ele é para levar o primeiro atendimento para manutenção da vida lá onde a pessoa está. A pessoa passou mal, é ali que teria que ter até os profissionais da saúde chegarem até ali, os enfermeiros, para prestar os primeiros socorros. Exato. Depois que vai ser uma outra situação. Se for necessário, se transfere para o hospital e Sim. se dá os cuidados hospitalares. Mas quando isso é determinante e já está acontecendo em outras regiões, Ivonei, o Passo Fundo estava ficando para trás. Chegou ao caos aqui de ter apenas eu lembro de uma ambulância e a outra quebrada por muito tempo. Por muito tempo. E também teve aquele desesperador evento onde milhares e milhares e milhares de ambulâncias estavam apodrecendo, não lembro se era em Minas ou São Paulo, que não chegavam a ser distribuídas. Não lembro bem agora aqui, mas enfim, só me ocorreu agora aqui a quantidade. Teve várias denúncias, né? Imagina, o dinheiro público lá... Público não, né? O nosso dinheiro investido e o bem que estava ali comprado pago, não estava rodando, não estava operacionalizando. É claro que não é só equipamento. Claro. Nunca foi. Material humano. Precisa de uma equipe. E isso pesa, onera muito. Mas essa é uma decisão do político que está ali, investido do cargo, da autoridade, de saber o que tem mais valor, né? Mas muito esclarecedor que você está falando, da gente ter um entendimento e ter um alcance até para a população, de saber que, olha, a SAMU, nesse primeiro momento, a função dela era chegar até ali para ver o que estava acontecendo com o paciente, o futuro paciente no caso, e não só aquela questão que nem acontece hoje, essa correria toda que a gente vê. Que é transporte, né? Não, eles até... Hoje a equipe é muito brava. Se eu vou voltar aqui para não perder o raciocínio, claro, já chego aí. Vamos lá. Na realidade, quando vem esse desafio, parte da política de Passo Fundo não queria. 3 instituições no teu comando. E não queriam que isso acontecesse. E quando a gente chega nesse ponto... e toma o prefeito, então, diz assim, pode fazer que nós vamos implantar, e temos a retaguarda, o recurso, o Estado tinha interesse à época de entregar, de ajudar, e aí nós fomos e conseguimos trazer, apesar de toda a, vamos dizer assim... Uma vontade contrária, vamos voltar ao caso. Eu prefiro ficar por aqui. Isso. Conseguimos vencer e instalar no Hospital Municipal a base de SAMU, que era para, naquele ano, 2009 para 2010, Sim. já iniciar os seus passos seguintes. Né? Que coisa boa, Tiki. Para estruturar. Esse recorte de história que nós, passafundenses, com o Tiki que estava à frente daquele momento e viu todas as situações e os desafios. E infelizmente, né, desde ali, se permaneceu no mesmo estágio, não se qualificou, não se melhorou, não se ampliou, porque hoje, eu digo isso com pesar, né? Claro. Nós temos aqui em Passo Fundo uma UTI móvel, né, que está equipada, mas não tem médico embarcado. Ela só tem socorrista, só tem, quando muito, enfermeiro. Caramba, Fernando. E só tem uma unidade, quer dizer, Só uma. quantos acidentes pode acontecer ao mesmo tempo, quantos infartos, quantos AVCs. Mas parte da premissa, então, que eu só levo para o hospital está resolvido, mas um médico ali seria muito mais interessante e necessário. Isso é regra desde que foi criado lá na França? De ter um médico? É uma regra? É uma regra, e o sistema brasileiro ele tem um misto, ele adapta, ele põe um médico na regulação, lá na base, onde acolhe os telefonemas, os chamados da população. E quando ele identifica risco de vida, o risco eminente de vida e a necessidade de uma intervenção médica, ele encaminha uma equipe, perdão, bati no microfone tranquilo, aqui. não tem problema. Ele encaminha uma equipe que tenha médico embarcado, junto com o enfermeiro, com o motorista. E aí eles vão para aquele local e fazem a intervenção. Quando não é necessário, ele manda uma equipe sem o médico. Então isso racionaliza os custos, racionaliza, né, o uso de toda a estrutura. E quando necessário, quando não é resolvido no local, sim, aí leva para o hospital. Mas o problema é que Passo Fundo, pelo porte, pelo tamanho, somos mais de 212 mil habitantes. Fora o pessoal que flutua aqui, né, vem da região, 60, 70 mil, não tem essa precisão desse dado. Mas eu tenho a convicção de que nós somos, a nossa estrutura é subcomposta, subhabilitada, isso sobrecarrega. Eu diria assim, a equipe que está lá do SAMUR,
junto com outras empresas privadas que também se doam, também se expõem ao risco, enfim. Mas a equipe do SAMU, que é uma equipe contratada do SAMU, que é contratada, ela se desdobra, ela faz o máximo, ela faz além do que ela pode. São heróis, né? São heróis. E são heróis que são obrigados a trabalhar nessa condição, estão fora. Numa pressão absurda. Absurda, né? Então, isso vem desde o governo federal. Que é uma questão que a gente sempre fala. Às vezes as empresas privadas têm um comprometimento com situações como essa que você está relatando e a própria administração ou administradores ou governos, né? Botar governos para a gente pegar essas 3 estágios que você está falando, Sim. municipal, estadual e federal, se coloca de uma forma envolvida, né? Não comprometida, que poderia realmente fazer as coisas acontecerem. Mas é um longo assunto que dá para a gente continuar falando sobre isso. Com certeza. Né? Mas aí já me chama aqui a atenção nessa questão que você já se coloca, de um certo momento, já vendo, da questão de ser evangélico. Sim, sou pastor, na realidade. De ser pastor. E aí entra na tua vida essa oportunidade de chegar até uma outra empresa ou então a outra situação aonde você vê a possibilidade de levar todo esse conhecimento, toda essa trajetória aí eu falo com o teu grande e nosso grande sócio que é Deus, que nos administra em tudo, né? Como é que chega até a C12 nesse momento tão impactante da tua vida, com uma longa e larga experiência? Show. Como é que foi essa história? Como é que chegou lá? Na realidade, eu vou te citar um exemplo bíblico, aonde quando Deus, e eu, óbvio, né, respeito quem pensa ao contrário, Claro. mas como a Bíblia e a palavra de Deus ela é uma expressão de fé, né? Ou você crê ou não crê, e a opção é sua, né? Ele desde a origem, ele constitui aquilo que nós chamamos de todo o ambiente. Estávamos falando de ambientes, né? O ambiente, que um deles nomenclado como Jardim do Éden, e cria o homem, depois cria, né, em seguida cria, né, a mulher, né, ambos a sua imagem e semelhança, né, ou seja, por dentro e por fora. Perfeito. E coloca eles no jardim e ele dá uma ordem mais ou menos assim, né? Ó, aqui está tudo feito para você. Certo. Isso aqui é meu e você vai administrar, cuidar e cultivar, que é administrar. E a gente chama de princípio da mordomia. Olha que interessante. Quando a gente, no Brasil, é que o português é meio complicado para algumas coisas, né? Mas enfim, é bom para muitas coisas, mas não é bom para algumas tradições. Complica. Quem é mais tradicional lembra é chamado princípio de mordomia, mas é o princípio da administração. Certo. Dá a impressão que mordomia, falando de mordomo, né? De quem, mas é no sentido de servir, né? No sentido de ser servo. Aquilo que Deus espera de cada um de nós, que aquilo que Ele dá para nós, a gente cuide, faça prosperar e cumpra o propósito. Então, quando isso se torna um princípio, um valor, a gente consegue entender que Deus tem um plano para mim e para a sua vida e também para o seu negócio. Não está desassociado. Exato. As pessoas acham que parece que Deus só vai cuidar da tua vida particular, que de repente quando você monta uma empresa, você está tão próximo de repente de um outro lado, de forças negativas, porque é competição, tem aquela concorrência desumana, que nós falávamos antes, tem coisa que eu não vou conseguir. Mas não, Deus tem tudo, não tá? Tem tudo. Ele não tem incapacidade e muito menos limitação. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Porque quando a gente entende que a nossa vida ela não é, ela é doada, a nossa vida não é gerada, nós não nos autogeramos. Sim. E se a gente parar para pensar assim, não só filosoficamente, mas para coisas muito práticas, né? Sim. Assim, você não nasceu do jeito que você quis, você nem escolheu, você não nasceu escolhendo pai e mãe, nem o país, nem a cidade. Mas tudo tem um plano, tudo tem uma trama, no bom sentido da palavra, em que Deus preparou, organizou para que se cumpra um propósito. E a empresa não está fora, pelo contrário, ela é eixo desse processo. Então, muitos de nós confundem religiosidade, e aqui nem é uma crítica, é só uma constatação, religiosidade e espiritualidade. Quando Deus coloca Adão, vou usar sempre o mesmo versículo, está lá em Gênesis capítulo 2, né? Coloca lá para Adão e Eva existirem e viverem em plenitude, a presença dele. Eu gosto muito de uma... É meio romântico, tá? Mas é bíblico também o sentido de que todo final de tarde Deus vinha ter com Adão e Eva.
eu digo assim, ele vinha tomar um mate, vinha tomar um chimarrão com Adão e Eva. Pra no ver final, como é que as coisas estavam. Como é que tá tudo bem, porque ele é filho. Ah, verdade. E quem é pai sabe, ele quer saber como é que tá o filho, o filho precisa do pai, né? Como é que tá conduzindo as coisas? Como é que tá aí, né? Então, nessa interação estava tudo pronto e organizado, e ali tudo, né, para aquele propósito. Quando a gente começa a ter problemas a partir daquilo que a gente chama de errar o alvo, ou o famoso pecado, que não tem nada a ver com a parte sexual, certo. Não, absolutamente, nem a ver com maçã, né? Vamos falar contra os simbologias, né? Simbologias. Os produtores de maçã aí. Seriam os maiores pecadores, então, né? Pelo amor de Deus, né? Imagine. Tem a ver com uma simples desobediência, né? De não fazer algo, né? E então... Testaram pela primeira vez o livre-arbítrio. Caiu e aí vem todo esse problema em que as coisas se confundem, se perdem, se confunde espiritualidade e religiosidade. A palavra religiosidade na original é religare, né? Ela é para religar a criação com o Pai, né? O Filho com o Pai, o homem com Deus. E aí se perde um pouquinho e se começa a dicotomia, separar de uma coisa muito maquiavélica, separar. Não, aqui é contigo, nessa área aqui, negócio, a tua vida pessoal, a tua intimidade é contigo e Deus não tem nada a ver. Deus é só lá na igreja. Exato. E trazendo para presente hoje, cada vez se entende mais isso, de que isso é um engodo, é uma falácia, porque Deus espera que eu e você, se nós cremos nele, se nós nos declaramos cristãos, independentemente da linha, da vertente, né? Cremos em Deus, temos uma cosmovisão de que Deus existe, Ele é Criador, Ele que faz com que a gente exista e que as coisas cooperem para o nosso bem. Se a gente crê nisso, tem uma cosmovisão... Eu sempre defino isso assim, o perfeito, que é Deus, não pode construir o imperfeito. Então toda essa mecânica, dessa bolinha que a gente vive, chamada essa a Terra, não tem... Você tem que ter essa compreensão. O perfeito nunca vai realizar o imperfeito, mesmo que nós, limitados e seres humanos como somos, pensamos, né, achamos que, não, eu vou explicar quem é Deus. Você não vai explicar. Não se explica, né? Não se explica, se sente. Se sente e você pode, né, acessar ele de formas magníficas, maravilhosas, e uma delas evoluindo para a atualidade. Existe uma compreensão também entre espiritualidade e religiosidade que se complica na medida que dá a se entender que aquele homem que Deus chama para ser o sacerdote é alguém único, especial, exclusivo. Não, ele chama todo homem para ser sacerdote do seu lar. E quando a gente é o sacerdote que vai servir, que vai cuidar, vai amar a sua família, a sua casa e vai levar a sua família a adorar e cuidar de Deus, ele não é simplesmente no aspecto do culto, de ir, né, ir para algum lugar cultuar Deus, mas é cultuar a Deus em todo o momento e com tudo que tens. 24 horas. 24 horas. Então, nessa atualidade se confunde, não, só tem ministério, só tem quem tem uma igreja ou está numa igreja, está no púlpito, com o microfone servindo. Não, existe, e aí entrando mais profundamente no C12, o ministério de um empresário não é que ele seja empresário na igreja, ele seja empresário na sua empresa. Exatamente. E ali ele vai exercer o seu ministério. Eu tenho visto muitas redes sociais, muitos conhecidos, empresários jovens até, que empreenderam, né? Trabalhavam como funcionários e foram lá para abrir a sua empresa, a sua pequena empresa, ou grande empresa, média empresa, e daqui a pouco aparece ele se batizando, né? Geralmente na religião evangélica, e ele mudando e tendo aquela alegria, aquele prazer, vida aquela nova. energia, aquela vida nova e tal. E aí eu percebo e te pergunto de uma forma, como eu digo, me coloque como ouvinte, o telespectador, tu vê uma energia tão grande que daí parece assim, ele só estava demonstrando a religião dele. Não. É isso que você está começando a contar pra gente. Deus está em tudo. O empresário que está ali é o mesmo pai, é o mesmo filho, é o mesmo amigo, é o mesmo sobrinho, é o mesmo neto. Ele só está se sentindo mais empoderado, protegido. Empoderado, protegido, e eu vou acrescentar com a sua boa tua colocação, Ivonei, é que ele começa a ver sentido e ele começa a ter realização. Aí que eu ia chegar.
Como é que então me surge a C12, uma empresa do tamanho que é, com origem nos Estados Unidos. nos Estados Unidos, chega ao Brasil, Fernando está aqui e diz assim, gente, eu posso ajudar vocês a fazer a sua empresa dar certo junto com você. É essa comunhão que acontece, Fernando? Exatamente. Na realidade, a expectativa de Deus é que cada um de nós cumpra o seu propósito. Certo. Do seu chamado. Claro. Eu consigo imaginar assim, nós chegando diante de Deus, ele diz assim... Que ele já começou essa história lá, chegando todo final de tarde, tomando um mate com Adão. Chega lá, eu te chamei para ser professor e você se tornou administrador, que história é essa? Olha, tu podia ter alcançado... E eu te dei o livre-arbítrio ainda para você escolher. Você poderia, eu te chamei, né, me comuniquei contigo, mas você não prestou atenção, você não quis, não me ouviu, sei lá, a razão por qual seja, mas principalmente porque o nosso coração está orgulhoso, está soberbo, o nosso coração está tão preocupado. O ego. E está tão preocupado com a autoexistência, a sobrevivência, porque Jesus já nos ensinou, né, de que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, porque o Pai cuida e provém as coisas. Na medida que eu estou cada vez mais no propósito, mais eu estou protegido no sentido do alvo, do propósito, de fazer as coisas e as coisas darem certo. E empresarialmente, muitas vezes, existe conhecimento, existe boa vontade, existe boa intenção, existe mercado, existe um bom produto, mas não é aquilo que aquele empresário está chamado para ser feito. Aí que está a questão. Fernando, eu vou lá na igreja, eu rezo, eu converso com Deus, eu peço para Ele e tal, mas não dá certo, nada na minha vida funciona. Meu vizinho do lado trabalha no mesmo setor, tá? Tem uma empresa parecida com a minha e ele fatura 1000 vezes mais do que eu, emprega muito mais famílias, anda para frente e eu não tenho jeito. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada lá no passado, porque... Então tá aí a questão. Tem um chamado diferente, talvez é o ouvir então, Fernando. Tem o chamado e tem a questão dos princípios, né? Tá. Porque na realidade os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, que são milenares, né? Eles estão escritos antes, são transmitidos antes da escrita, né? Oralmente e vêm até nós nos nossos dias com muito mais propriedade, muito mais ciência, muito mais pesquisa, muito mais validação para dizer o seguinte: os princípios eles independem de valor e crença. Se eu creio ou não, vou dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte telespectador. Perfeito. O princípio da gravidade, ele é um princípio, é uma força. Ela independe se eu creio se ela existe ou não. Se eu me jogar daqui de cima eu estou aqui no primeiro andar, eu vou... No terceiro, mais alto. Então vai cair. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque acreditando ou não, ela vai atuar. Ela é soberana. E existem vários princípios. Então tem muitos, usando o teu próprio exemplo, na mesma comunidade. Pode ser empresário até do mesmo setor. E um tem sucesso e o outro não tem sucesso. Pode ser até aquele que não conheça os princípios de Deus, não tenha o aspecto religioso, não é nem sequer orientado por alguém lá na sua igreja, nem na empresa, na sua igreja. O outro está lá na igreja, mas ele não pratica, ele não vive, ele não é autêntico. E esse aqui que nem está na igreja, ele aplica os princípios, nem que seja por medo. Nem que seja por medo de ser pego, certo. Mas ele cumpre o princípio. Sempre tem retribuição, porque o princípio ele sempre vai funcionar. É ação-reação, uma lei que Deus estabeleceu. Então vou dar um exemplo. Tem cristãos evangélicos, vou falar da minha, claro, que sabem que não é certo, não é justo você tomar o que não é seu. E quando você sonega imposto, você está sonegando do governo, que já não é mais seu. Certo. Porque a lei do mercado é essa, você tem que tributar o que você fatura. Sua parte tem que ser feita. Tem que ser feita. Esse camarada aqui nem sabe da existência de Deus, mas ele sabe que, eu não vou sonegar. Se eu for pego. Eu vou ser preso, então eu vou pagar direitinho. Certo. Você está entendendo? Entendi. Então ele dá certo aqui porque ele tem um princípio. Estou dando apenas um exemplo. Tem vários exemplos. Né? Posso dar um outro exemplo até para facilitar. Um princípio que Deus estabeleceu é a generosidade. Tem muitos cristãos que têm dificuldade em ser generosos. Deveriam ser mais generosos. E tem muita gente que nem se declara cristão e tem um coração
extremamente generosa. Então ele recebe e transborda, ele doa, Certo. ele não retém. E tem muitos de nós que, infelizmente, por isso que eu falei do coração mais duro, o coração Certo. um pouco mais difícil, que Deus tem que trabalhar, a pessoa tem que passar por circunstância para que o coração seja moldado. Ele retém, ele não entrega, ele não libera, ele não abençoa, ele não ajuda Entendi. quando tem que ajudar. Mas é aquela questão também, assim, não confunda, né? Que tem muita gente que está nos ouvindo agora. Mas vocês estão com essa conversa aí, falando sobre essas questões, colocando religião, colocando Deus, generosidade e tudo mais. Mas é uma questão também, assim, ó, de não confundir essa generosidade, essa grande forma de você lidar, se cuidando lá dos princípios, com pagar a quem deve, dar a César o que é de César, né? Mas simplesmente dizendo assim, ó, não é ingenuidade. Não pode confundir também, né, Fernando? Porque pensa assim, se eu vou ser bondoso, se eu vou estar cuidando de todo mundo com a minha empresa, sabe o que vai acontecer, Fernando? Eu vou quebrar. Não, aí vamos lá, aí não é ter sabedoria, né? Eu vou quebrar. Se eu não porque- for, de repente, sonegar aqui, fazer um caixa 2 ali, não pagar tal coisa, pegar meu funcionário, arrancar o couro dele e pagar o mínimo que eu puder, eu não sobrevivo, Fernando. Como é que você vai me ajudar aqui na minha empresa? Pois é, vamos chegar lá. Vamos lá. Temos que identificar isso, né? Porque certamente tem uma origem de algum problema. Né? Tem algum problema. Porque toda a constituição, o ciclo de vida de uma empresa e o sistema de organização, ele nasce do coração de Deus. Se eu te Certo. disser que ter uma empresa e ter um negócio, né? Não um negócio pelo negócio, mas ter algo que funcione, ele tem e está baseado em Deus. Certo. Deus estabeleceu e fez com que as coisas acontecessem em que a minha necessidade de ter, né, resultados supra a necessidade dos outros. Claro. Tem um livro que eu indico chamado A Riqueza das Nações, de Adam Smith, 1780 e alguma coisa. Me foge agora a data precisa. Tá. Muito conhecido. Quem faz administração tem que ler Conhece. esse livro, conhece esse livro, né? Ele fala da mão invisível do mercado, que ele entendeu a presença de Deus na questão da economia. Então, existem princípios que estão estabelecidos. Então, eu quero falar aqui de forma, claro, muito superficialmente, dizer que se eu tenho que sonegar, se eu tenho que jogar duro tratar mal o meu funcionário, subjulgá-lo, eu tenho que pagar um subsalário, eu tenho que sugar ao máximo, algo está errado. E teríamos que conhecer, para sair da parte hipotética, mas muitas vezes qual é o problema? Precificação, está mal precificado. Segundo, está mal conectado com o mercado. O marketing não está funcionando, não publicitariamente, mas o marketing como estrutura de organização a produto, preço, praça, enfim. Organizar isso de tal forma que isso funcione. Por quê? Porque é impossível você fazer as coisas erradas e querer que derem certos. Mas é certo que se você fizer as coisas certas, você vai colher coisas certas, bons resultados. Então, assim, nenhuma empresa é feita para durar 1, 2, 3, 4 anos. Elas são feitas para durarem. Deus não trabalha com o curto prazo. Certo. Deus é geracional. Nós temos muitas nações que nós podemos nos espelhar até para ver como que elas então sobreviveram. São empresas milenares, bicentenárias, centenárias, impactando, gerando emprego, renda, acesso, desenvolvimento, enfim. E o C12, Ivonei, graças a Deus, até você fez essa pergunta, eu não te respondi antes, eu quero e volto para o tema, tá da seguinte forma. Imagina, eu como profissional, executivo, como eu citei, de hospitais, Certo. de empresas, de empreendimento. A tua vida profissional já vinha trazendo toda essa carga de conhecimento. Chega agora a possibilidade, então, de você auxiliar esses empresários que necessitam. Eu nunca quis ser consultor, não me preparei para isso, porque eu entendia que eu ia ter o meu negócio. Claro. E ia... Deus fez um chamado para ti, você tinha que tocar aquele. Ia tocar ali, ia ser executivo, só para entender, o executivo é aquele que vai e assume, hoje a gente usa a expressão CEO,
é o principal, é o team principal, é o principal líder da organização. Ele não é o dono, mas ele é o que tem a carta branca para administrar. Eu chamo de best boss porque ele é o cara que vai tomar as decisões. Exatamente. Se ele errar numa frase, numa assinatura, num contrato, ele pode botar tudo a perder, inclusive o seu próprio trabalho. O seu posto. Então, a minha função sempre foi conduzida dessa forma, mas de forma muito constante. Ivonei, havia procura por através de indicações de empresários, amigos de amigos, que diziam assim, me dá uma mão. Me dá um auxílio aqui, me diz Fernando. o que eu faço. Você tem tanta experiência, pode me ajudar? Muitas vezes nem pela própria experiência, mas o que ele estava enxergando ali, aquilo atraía, né? Não, mas o que tu está fazendo, né? Entendi. Me conta um pouco. Então, na realidade, eu já acabei fazendo por várias oportunidades, não só aqui no nosso estado, mas Santa Catarina, no Paraná também. Fui convidado, eu tive a oportunidade de ir e dar os meus pitacos, os meus conselhos e ajudar a fazer consultoria, também ter as minhas receitas, né, a partir delas, em que eu entendia que eu podia contribuir. Na organização da empresa, uma das áreas que eu gosto muito, atuo muito, é planejamento estratégico, né? Organizacional, planejamento estratégico. E aí, dentro disso, eu dizia, Deus, e por várias vezes me deparava com circunstâncias onde eu entendia que o problema que o empresário me chamava, ele era só a ponta do iceberg. Entendi. Ele não era a causa, ele era a consequência. Dá um exemplo para entender quem é da área que vai lembrar. Ele chama porque ele não consegue sobrar dinheiro no final do mês. Verdade. Ele acha que o problema dele é o caixa, porque ele não sabe cobrar. E na realidade, você começa a fazer um diagnóstico, fazer um levantamento, você vai ver que o problema não é nem o caixa, não é nem o sistema de cobrança, às vezes não é o preço, às vezes é o produto que ele está querendo operacionalizar e está com problema. Ou ele tem uma margem que ele está colocando que está fora, tá fora de configuração, margem sim. Ou margem de contribuição, ou o lucro que a gente vai chamar, margem de lucro. E isto ele não consegue enxergar. Então, quando ele via isso, eu digo, bom, eu não tenho como resolver isso aqui se eu não conseguir atacar princípios. E muitas vezes os princípios, que são as bases, estavam essencialmente no empresário, no empreendedor, no criador, no fundador, ou no quem estava tocando a empresa. E para mim mexer nisso era, né, naquele momento muito difícil, porque eu teria que mudar em comportamentos, hábitos, valores. Como é que você vai entrar na vida da pessoa ali? E às vezes ele não aceitava. E eu dizia para Deus, como é que eu faço? E respondendo a tua pergunta, basicamente, vai fazer 2 anos agora, eu fui indicado, né, por um amigo de um amigo, e eu quero sublinhar, você que está em formação, né, que é universitário, não despreze as suas conexões, seus amigos. Você não sabe o futuro que vai acontecer. O que vai acontecer, né? Hoje ele pode ser o teu colega de lado aqui, mas ele pode ser o boss. Verdade. Dali a alguns anos. Já aconteceu muito isso. E não só por interesse, mas também por consequência, luta, vitórias. Você saber a sua posição, claro, né? E aproveitar isso da forma honesta, né? Sim. Da melhor forma. E esse amigo de um amigo me indicou para os Estados Unidos, entendendo que aquilo que era o que o C12 representa e o que eu fazia casavam. E ele sabia que era pastor, que eu não sou um pastor principal, eu sou um pastor adjunto, um pastor auxiliar, né? Lembrando que todos recebem um chamado. Então, todos recebem o chamado, né? E eu sempre atuei no ministério como voluntário, nunca Deus nunca me chamou para ser dependente de uma igreja, né? Eu sempre fui chamado para ser um voluntário. Tem alguns que ele chama e ele sustenta na obra. Que ele te conhece, ele sabia como é que você tinha que operar. Exatamente. E aí o C12 tem 32 anos. 32 anos. 32 anos. Já nos Estados Unidos, e ele foi criado, o C12, que é Christian to Health, Christian to Health é 12 cristãos, para ajudar as empresas, os empresários cristãos nos Estados Unidos
a se desenvolverem e estarem capacitados para cumprirem o propósito. Essa é a essência. Que maravilha, porque vai ter uma conexão, vai ter uma comunicação, né? Exato. Uma mão de duas vias, porque de repente, se você está operando com pessoas diferentes, vou colocar assim, a comunicação dificulta. Esse iceberg, ele vai, na verdade, ficar escondido. Escondido. Porque você está me dizendo agora aqui, já dá para ver de antemão, que o problema sempre é quem está à frente. A vida dessa pessoa, porque a empresa, tirando as paredes e tudo mais, é uma conversa de corredor. Exatamente. Né? E são pessoas. São pessoas. A organização ela só existe e subsiste por causa das pessoas. Equipamento, tecnologia são né, passageiros e são substituíveis. Pessoas, eu diria assim, com muita dificuldade, tanto é que é um dos grandes desafios a retenção de talento nas organizações. Né? Verdade. Então, dentro disso... Recebeu o chamado. Recebeu o chamado, me apresentaram, eu passei pelos testes, enfim, e fui aprovado. Olha, foram 4 meses de treinamento, avaliação. A nossa base no Brasil é em Curitiba, a nossa sede. E o C12, então, me localiza e eu associo o meu conhecimento técnico, a minha experiência, com toda a base que é a base americana certo. De uma vida empresarial baseada em princípios, Ivone. Certo. Que é aí que entra a missão, então, de levar o evangelho para essas empresas. Porque, na realidade, nós no Brasil estamos um pouco defasados em relação àquilo que a gente chama de BAM, que é Business as Ministry. Tá. Ou seja, é o negócio como ministério. O negócio como um chamado, o negócio assim, ok, eu vou ter uma empresa, eu vou ter meu lucro, eu vou fazer minha família, eu vou ter minha casa, mas tem um propósito. Deus quer que eu faça Tal coisa. tal coisa. Isso está no coração e Deus escreve. Então nós temos no Brasil uma espiritualidade com algumas diferenças, umas linhas que a gente vai chamar de evangelização um pouco diferentes, onde você ter esse entendimento é um pouco difícil. Ele é muitas vezes rechaçado, porque dá a impressão assim, não, peraí, mas se eu ganhar dinheiro, será que Deus vai me aceitar? Opa, né? Será que eu tendo resultado aqui, eu não vou ser taxado de o cara que está explorando, o menos válido, o menos... Ou até mesmo na própria comunidade onde ele vive, ou até mesmo na própria igreja onde ele está, diz assim, ó, tá vendo lá o irmão que está fazendo? Ah, mudou, tá rico, não me O dá que mais ele está fazendo ilícito aí, né? Esse cara cresceu muito rápido. Exato. É um grande problema. E se não entrar nessa seara, né, deixarmos isso um pouquinho reservado, Claro. só pensar no merecimento. Merecimento. Então as pessoas assim, mas eu não mereço isso porque eu tenho isso, eu fiz aquilo, aqui o meu passado é desse jeito, e muitos empresários, por não se colocarem no seu devido lugar como filho, então assim, descobrir a sua identidade, o seu propósito, sofrem de uma forma muito forte, Pesada. muito pesada, inclusive sacrificando família, sacrificando filhos, tempo de qualidade, sacrificando o próprio negócio, porque você começa a errar, Ivone, você começa a errar nas suas decisões, escolhas erradas, e uma das coisas que é o fator mais importante, e eu já vou voltar aqui no C12 para trazer uma característica, que é exatamente não andar só. E esse é um grande problema do empresariado, e claro, aquele que já despertou, já houve capacidade de desenvolvimento, ele já buscou, ele não anda só, ele procura andar. Conseguiu com pares, perceber o chamado, ouviu o chamado. e perceber mesmo diante do dia a dia, né, Sim. da organização dele, independentemente do porte, ele não precisa inventar a roda. Ele pode buscar num par o que outro já fez, deu certo, funcionou, e ele aplicar no negócio Aquela dele. história nós falávamos antes, o cara do lado está dando certo. É da mesma religião sua, está ali fazendo... Por quê? Porque aqui, né, a gente está falando exatamente, especificamente sobre os evangélicos e para essa comunidade... Mas não só evangélicos, né? Os cristãos. Os cristãos, de modo geral. Aí, do modo geral. Então, quer dizer, você começa a perceber que do lado está dando certo e você tem essa mesma chance. Basta chamar ele para tomar um chimarrão toda tarde. Começa por aí. Começa por aí. Então o C12 vem,
Para auxiliar mesmo. Para auxiliar. Ele vem para o Brasil e já estamos completados agora 5 anos no Brasil. Olha que maravilha. Nós somos hoje aproximadamente 300 empresas membros no Brasil, empresas de vários segmentos, de várias indústrias. Que já são exemplos de atividade dando certo. Mas para quê? Porque elas entendem, são empresas já consolidadas, outras estão em processo de consolidação, Tá bom. já são empresas que já estão, já fizeram transição e sucessão, mas são empresas que entenderam que tem um chamado e elas estão transformando vidas. Que é o que você disse antes, né? Ou seja, ser sal e luz, né? Brilhar a luz para que aquela empresa, ok, ela dê lucro, dê resultado, gere emprego e renda, ok, mas cumpra o seu propósito. Entendi. Nós temos, eu tive a oportunidade, nem quero compartilhar aqui, conheci pessoalmente um empresário, porque nós, dentro das metodologias, das experiências que o empresário, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para fazer o convite, né? Claro. Vou começar a fazer o primeiro convite, né? Por favor. Para os empresários cristãos que, né, se deem a oportunidade de conhecer, de se aproximar e entender o que está sendo, né, colocado. Eu vou até ser ousado, eu vou dizer, quem sabe, muitos estão no seu íntimo, no seu pensamento, até mesmo nas suas orações, pedindo ajuda para Deus, para resolver o seu problema, para dar destino para a sua empresa, não sabe como vão continuar, como vão pagar as contas. Verdade. Quem sabe o C12, e eu diria assim com ousadia santa, seja a resposta dessa oração. Talvez muitos aí, eu vou até além, Fernando, a gente está falando de assuntos aqui muito mais amplos do que a gente imagina. Tem gente que de repente, independente até da religião, que está pensando até e tiram muitos a própria vida. Com certeza. Eu conheço inúmeros casos, pessoas que eram evangélicos, se desesperam, né? Se desesperam, vão lá, a minha dívida, na pandemia aconteceu muito isso. É verdade. Tá? E agora, tira a própria vida. Ivonei, deixa eu te dizer, eu estive agora de manhã, eu acho que é bem oportuno a gente falar, e eu peço a Deus que Ele abençoe os empresários, porque nós no Brasil estamos passando, né, um momento muito difícil, por uma questão não só de orientação política, mas também de decisões para que o Estado pudesse ajudar o empresário a prosperar, a desenvolver e não sobrecarregá-lo. Mas dizer, agora de manhã estava com um empresário que estava desesperado, bem isso que você falou, chorando as lágrimas por conta de ter dificuldade de que o negócio dele... Está com uma dívida bilionária, já não sabe mais o que fazer. E saber que decisão tomar. Então, por isso que eu falei antes de andar sozinho, né? O que acontece é o isolamento, porque você fica com vergonha, você fica tímido, você entra para dentro... Eu não dei certo. Se cobra... Não dei certo, eu não funcionei. Não. Eu fui lá para ser o boss da minha empresa, eu fui para o mercado de trabalho, todo mundo falou assim, você era um cara ativo, você ia para frente, você era corajoso, você foi empreendedor e agora você está falido. E aí é um ponto, né, para quem estamos aqui jovens, né, que estamos acompanhando, faz parte do ensino, né, nós entendermos que empreender é necessário ter reveses, é necessário ter frustrações para que haja aprendizado. Na Bíblia, por exemplo, Jesus nunca prometeu uma vida de facilidades. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo, que a gente ia vencer. Então, muitas vezes, ele tem que permitir coisas no nosso dia a dia para que o nosso coração se quebrante, deixe de ser uma pedra dura, deixa de ser vou usar uma expressão forte aqui, né? Um burrico teimoso, né? Verdade. Querendo fazer do mesmo jeitinho e não se abre para o novo, não se Faz abre. as mesmas coisas e quer ter um resultado diferente. Né? Então, quando o C12 vem para o Brasil, ele começa a impactar. E eu dizia que eu conheci pessoalmente, porque dentro das nossas experiências, a gente faz as conferências a níveis nacionais. Então, nós temos 2 conferências. Uma conferência no Brasil, uma conferência nos Estados Unidos. Certo. E aí o empresário ele participa, é networking, é relação, é conexão, é seminários. Reestruturar. E então ele participa no Brasil e se ele puder e quiser, ele vai para os Estados Unidos, né, e participa lá. Mas no Brasil nós fizemos agora, em novembro passado, em Campinas, nós trouxemos Alan Burke, que é um dos conselheiros do C12, a empresa dele foi uma das primeiras empresas. E qual é a função? O americano ele tem uma visão diferente, por isso que eu estava comentando antes, né? São linhas
do pensamento, do entendimento espiritual e religioso são muito próximos, mas tem diferença, tem mas até na diferença. administração é questão cultural também, uma Cultural. forma de ver. Então ele tem no negócio dele, trabalha com transporte internacional de cargas com pesos excedentes. Certo. É o cara que leva assim turbinas, grandes estruturas. Estruturas imensas. Turbina de usina que a gente vê. De usina, é, exato. Não, turbina de avião é pequenininha, turbinão mesmo. É turbinão. Coisas, estruturas muito grandes. Grandes e pesadas. E ele é um empresário cristão, a família toda está no negócio, emprega milhares de pessoas nos Estados Unidos. E Deus chamou ele, né? Ele entendeu, ele ajuda missões. Olha. No mundo todo. Tem Certo. inclusive missões brasileiras que são ajudadas pela empresa dele. Certo. Então, a empresa dele já não é mais dele. Eles, nos Estados Unidos, a legislação tem aspectos específicos, Certo. forma uma fundação, forma um conselho, mas ele é o CEO da empresa dele. Ele tem o salário dele, Olha. todo mês. É aquele salário, é o Certo. salário dele. Porque ele entende que o negócio da empresa dele é gerar os recursos para aquelas missões. Só vou dar um dado aqui para a gente invejar um pouquinho e ver como para Deus nada é impossível. Certo. Na pandemia, antes da pandemia, melhor dizendo, ele doava anualmente 23 milhões de dólares para as missões. Caramba. África, alguma coisa na Ásia e alguma coisa aqui na América Latina. É um grande montante já. Depois da pandemia, que passou toda a dificuldade, ele passou para 35 milhões de dólares. É um absurdo. Vezes a média 5, você faz o cálculo aí. Quantos milhões de reais? E eu tive a oportunidade de conversar com ele, de ter uma troca, de estar no congresso com ele e perguntar, né, a ele como, né, ele entende que aquilo é a mordomia. Ele está sendo mordomo, ele está cuidando daquilo que é de Deus, que é Deus que deu para ele. Aí tu olha para um cara desse com toda a possibilidade de viver assim, esbanjando. Uma vida luxuosa, shake, uma vida de shake. Shake. Eles não, mas isso não me satisfaz. Vive bem, né? Claro, Vive tranquilo. Claro. Mas não está nas coisas a sua realização. Então ele diz que a realização dele é cumprir o propósito. Exato. E ajudar as pessoas. Não tem aquela coisa maníaca, competitiva, de crescer a qualquer custo, que a gente vê em outras situações de outros administradores. Exato. Então o C12 vem para o Brasil e completado 5 anos, né, 2018, né, e começa a fazer e trazer para o Brasil todo um ferramental e uma experiência que já de 30, na época, né, um pouco menos, mas agora 32 anos vividos. Então, ciência, material de altíssima qualidade, baseada em ciência desenvolvida em Harvard, com ferramental, porque o C12 ele atua em geração de receita, geração de finanças, geração operacional, geração de pessoas e o principal que é o ministério o propósito daquela empresa. Daquela empresa. Mas aí eu te perguntar agora, até para a gente ter uma ideia, como e quem pode estar se aproximando da C12? Excelente pergunta. O C12 é para empresários, né? Para empresários. A empresa ela tem que ter essa cosmovisão, esse entendimento de que a empresa é de Deus. Certo. Né? Ele até pode não ter toda a compreensão ainda de como que Deus opera e como é que ele até agora ele achava que era dele e não era dele. Porque Deus é bondoso, né? Deus é bom e, né, dá uma segurada. Mas ele é justo. Vai chegar um tempo em que, né, pode... Vem um puxãozinho de orelha ali carinhosamente. Uma cobrança, né? E aqui, sem nenhum aspecto teológico, apenas entendendo, né, aquilo que ele diz de que nós vamos prestar contas, né, daquilo que Deus pediu que a gente fizesse, né, das obras que ele preparou para nós. Mas até é bom ter uma certa orientação, né, Fernando? Com certeza. E esse é um ponto muito importante antes de responder a tua pergunta, porque qual é o grande problema normalmente do empresário que às vezes tem uma bela oportunidade, recebe um recurso fantástico por herança, ou até mesmo o suor do seu trabalho,
E funcionou por um bom tempo e daqui um pouquinho começa a não funcionar mais, porque o mercado é dinâmico, as necessidades mudam, os players do mercado mudam, aquilo que era oceano azul para ele se torna um mar competitivíssimo. Bem verdade. Então, às vezes ele não busca, ele não se aconselha, como nós falamos antes, e ele endurece seu coração e ele não espera que de Deus... Ele não tem expectativa nenhuma, ele não entende e não se Não correlaciona, né? Ele acha Deus é uma questão espiritual que eu tenho e a minha empresa, a minha organização, a minha instituição... é minha. É minha, então eu viro um auto-especialista. Exato. Me baseio naquilo que talvez as pessoas que estavam antes, pai, de repente, vão pegar uma empresa familiar... faziam e deu certo, ou orientadores, ou coachings, ou outras situações, eu sou o auto-especialista. Eu vou fazer porque eu sei que isso aqui já deu certo, não está certo isso aqui e tal. E esquece, não faz essa conexão, não faz essa união. Seria verdade. isso? Exato. E aí ele parte em tocar a sua vida distante do próprio eixo e enfrentando sozinho esses problemas. Então, mesmo Tá, empresário... maus lençóis. Então, o que Deus proveu para nós hoje, a partir do C12, é essa possibilidade de andar junto, né? Para esse empresário que entende de Deus, né? Entende Claro. no sentido assim, crê em Deus, Claro. né? Vou colocar dessa forma. Está em desespero, de repente, agora. E quer buscar, né? Quer buscar solução, quer buscar ajuda, quer buscar... E não estou falando só para aquele que está com algum problema, Ronei. Eu tive já a oportunidade, tem muito empresário que está muito bem aqui na nossa cidade, na nossa região, muito bem em termos econômicos, em termos da sua organização, mas ele está sem propósito. Ele está sem, tá ok, chega um ponto, ganhei, estou bem, tenho casa, tenho carro, tenho lancha, tenho avião. E agora? E agora, né? Então, pra onde assim... eu vou? Começa a bater o terror de manter aquilo. Entendi. Porque assim como o pouco escraviza, o muito dá desespero de um outro tipo de escravidão. Né? Então, é muito importante a gente entender que existe uma perspectiva de vida para cada um de nós. É muito importante entender que Deus tem um plano para o nosso negócio, para a nossa vida. E ela é personalizada. Baseada em quê? Porque Deus chamou cada um de nós. Ele trouxe a existência a cada um de nós. E cada um de nós tem uma identidade, tem um perfil, tem uma característica. E isto... Né? Ele não chamou todo mundo para médico, nem todo mundo para empresário, nem todo mundo para mecânico, nem todo mundo para arrumador de ar-condicionado, que é um mecânico especializado. Mas, enfim, todos nós somos necessários dentro desse ambiente e o C12 possibilita, então, no caso, para empresários que já tenham lá a sua constituição de empresa, que tenham mais de 10 funcionários, que estejam com faturamento bruto acima de 2,5 milhões, porque senão não faz sentido... Ter toda essa, não vai ter entendimento e não vai ter a aplicabilidade. A aplicabilidade. Por quê? Porque o empresário ele pode estar tudo muito bem, mas ele tem alguma área com defecção, com uma insuficiência. Ele pode, como eu citei, estar muito bem em todas as áreas do seu negócio, mas ele não cumpre nenhum propósito. Já vi empresários cristãos, Ivonei, que têm um bom negócio, tem boa margem, boa rentabilidade, está vivendo bem, mas os seus funcionários não estão vivendo bem. Então, a sua equipe está sufocada. Ou a sua família está deteriorada. Porque o que faz quando Deus não é o Deus não é o verdadeiro Deus dele, é o tempo, é o dinheiro. Vai exigir muito mais. E aí a corrida é muito mais. Aí ele começa a sacrificar coisas, sacrificar saúde, sacrificar tempo de qualidade, ansiedade, vida. E sacrifica o seu funcionário. E que na realidade ele não está vendo que ali é um irmão dele. Puxa. É um filho de Deus que está com ele. Olha como é grande isso que você está falando. É muito grande. Então eu vi testemunho de uma empresária, ela é de Curitiba, onde ela tinha, num primeiro momento, está tudo bem. Uma empresa de tecnologia. Tá bombando, vento em popa, tá dando tudo certo. Bombando, dinheiro pingando todo dia, os clientes satisfeitos, serviço prestando, e todo mês ela pegava uma grana, botava num saco e fazia. Ela era cristã, e fazia as benesses dela. E Deus dizendo assim, não é isso que eu quero. Você está com o foco errado. Não é isso que eu quero. E ela disse, é coisa da minha cabeça. Ela contou para nós no grupo de empresários. Tá. E um dia alguém disse assim, vamos numa reunião do C12? Ela disse, não vou, não sei o que é isso. Não preciso. É uma frase maravilhosa. Maravilhosa. E é a mais, né? A mais utilizada. Eu não preciso. Eu estou bem. E aí
Passou um mês, passou 2, passou 3 meses, ia chegar o final do ano, assim, era a penúltima reunião do ano, do C12, do ano, naquele ano, e ela disse assim, se der eu vou, porque ela recebeu um segundo convite. E o cara disse, não, então fazer o seguinte, eu vou te buscar e tu vai comigo. Que bacana. Tu vai comigo. Deus já operando ali, ó. E ela disse, tá, se tu for eu vou. Tá. Chegou, a reunião começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde. É o dia todo. É uma imersão. É um work. Tá. Aí foi lá e pegou e bateu no apartamento dela. E ela se arrumou e foram, chegaram. E ela aqui, né? Ela foi como convidada, só ouvindo e Deus começando. Porque Deus não fala só através da sua palavra escrita, e fala muito, mas ele fala para nós no nosso íntimo, fala no nosso coração, mas ele fala através do outro. Com certeza. E aí, quando ela ouviu lá alguém, eu não vou entrar em detalhes agora porque não vem ao caso, mas enfim, ela começa a entender e ela na reunião sozinha começa a chorar. Caramba! Ela tem 1000 funcionários. Ela começa a chorar porque ela disse assim, a pergunta foi, quem é teu próximo? A consciência dela disse, não, o meu próximo eu pego o dinheiro e levo lá para... Eu nem sei qual é a ação que ela fazia. Sim. Eu levo lá X dinheiro e dou lá, eles cuidam do próprio lá. E esse empresário disse, não, o meu próximo é o meu funcionário, porque é ele que eu posso ajudar e o que eu posso pegar ele. Eu conheço o nome dele, o rosto dele. Quando ela se deu conta disso, ela desandou. Imagina. Tomou a decisão de fazer parte do C12, porque o que ela experimentou foi não só isso, mas todo dia, né? Foi maravilhoso. Foi revelador. Revelador. O que ela fez? No mês seguinte, eu não vou revelar o nome, sim, porque claro, não estou até antiético, enfim, né? Ela se deu conta que ela não conhecia os funcionários, de fato. Ela começou, então, a conversar um por um, tinha 1000, e ela começou a identificar, assim... Quem é você, né? As dores de cada um. Me conta um pouquinho, resumo da ópera. Ela parou de mandar o dinheiro para fora de sacola, assim, e ela disse assim, vou cuidar de você. Então, ela, assim, ajudou o casamento, comprar casa própria, fazer cirurgia. Olha! Tinha funcionário dela que não estava na fila do SUS e não conseguia fazer a cirurgia, e ela, então, bancou. Financiou a fundo perdido, e desenvolveu, tinha funcionários que sabia resolver aquele problema, mas não tinha toda a expertise, ele precisava... Um curso, algo que pudesse... Ela formou vários profissionais lá. Que maravilha. Como que ela fez isso? Simplesmente alinhando o coração e ajudando e botando a empresa a transformar vidas. E Deus dizendo para ela, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Numa reunião da C12. No C12. Aí tu imagina, eu não vi, ela não via as fotos, mas uma das felicidades dela, assim, que ela materializou e depois compartilhou, foi o fato de ela ter propiciado vários casamentos dentro da empresa. Que loucura boa. Sonho de casar. E festa de 15 anos. Mas imagine uma pessoa, um funcionário que desconhecia, talvez ela nem passava perto, nem sabia. Não sabia. Mas achava... Com 1000 funcionários não dá tempo mas de imagine. Você... Não. E o coração dela, o conforto que recebeu, a alegria, né? Olha, a gente está se encaminhando aqui já, né? Nesse bate-papo, claro, no final, porque a primeira coisa que eu quero dizer para você que está assistindo a gente, você vai ter oportunidade, viu, de procurar a C12. Você vai ter oportunidade de conhecer e ter esse entendimento, começar a ter um alcance. Já fica tranquilo, porque o Fernando está aqui para dizer para você o seguinte, que a gente tá falando o tempo todo aqui. Calma. Né, Fernando? Calma. Tem jeito. Calma. Tem você jeito. que está bem, não se preocupa. Você que já bateu no teto, estagnou, não. Quem sabe, de repente, você está recém começando. Não é isso, Fernando? Você já não viu pessoas que achavam que poderiam crescer, daqui a pouquinho explodem no crescimento umas 20 vezes mais? Com certeza. Pessoas que estavam achando, eu já fiz tudo, já ganhei tudo, já tenho dinheiro, já tenho tudo. Não. Deus já me deu tudo. Não, e com certeza não, porque na realidade a nossa existência ela tem um fim, né, maior, claro, que é fazer tudo para que ele seja engrandecido e a gente transborde para as pessoas. Existe uma coisa muito ruim na nossa sociedade, é que se eu estou bem, o resto que se exploda. Isso está provado em vários outros países de primeiro mundo, de várias origens, de que se todos não estiverem bem, mesmo aquela casa bem protegida, bem guardada, muro alto, alarme, cerca elétrica, cachorro,
o ladrão, aquele que está com fome, aquele que está se sentindo injustiçado, aquele que é mal, enfim, não importa a motivação, ele entra e acaba cumprindo um destino trágico e para não dizer horrendo, né? Sabe aquele ditado popular, as massas populares eu acho geniais algumas, assim, né? Que, pelas bobagens que também se apresentam, que dizem a ocasião faz o ladrão. Hoje se entende, por vários estudos, que não. O ladrão já nasce ladrão. Ele só está esperando a oportunidade, né? Mas é recuperável. Eu entendo que é recuperável. A gente tem muitas experiências em relação a isso já, em que conheço vários ex de muita coisa. Sim. Mas o C12, ele possibilita que mesmo aquele que se sinta realizado, mas talvez um realizado só em um determinado ponto e com muitas insatisfações. Mas a gente sabe que a nossa realidade hoje no Brasil, ela precisa, porque o C12 ele vai, até eu separei um texto aqui, se me permite, de trazer que através de toda essa metodologia, eu falava, né, de material rico, ele é altamente aplicável, onde você pode jogar isso de uma forma na organização que traz os efeitos, porque ele é desenvolvido por pessoas de mercado, por empresários de mercado. Com conhecimento. Com conhecimento, mas com princípios e valores cristãos. Então, ou seja, não é simplesmente... É uma segurança, né, Fernando? Uma segurança. Para quê? Para que você não ande sozinho. Para que você tenha a experiência compartilhada de outros, que você também seja um receptor de bênção e talvez aquilo que você já conquistou, você possa também abençoar outras pessoas, não só no financeiro, mas no seu intelecto. Com certeza, porque muitas pessoas que consultarem, vamos ser francos aqui, é o papo reto que a gente está fazendo, muitas consultorias quebraram empresas, muito coaching falou muita bobagem para empresários e do teu crescimento veio a queda, a falência, o suicídio, a depressão e o extermínio da família. Exato, e muito dinheiro gasto e que não resultou em nada, né? Com gente incompetente, gente fake. A gente chama assim, profissionais... Está falando aqui da tua trajetória, a gente já percebe quem é que a gente está falando que foi atrelado a C12. É um profissional com trajetória, com experiência, com continuidade. E acredito que todos que estejam no C12 são pessoas com esses princípios, não, Fernando? Nós somos hoje no Brasil, somos 13 shares no Brasil. Nós estamos em Curitiba, Santa Catarina, São Paulo, Teresina, aqui no sul, Passo Fundo, nós fomos pioneiros, né? Depois abriu Santa Cruz e Porto Alegre. Que maravilha. Então nós estamos num começo, hoje no mundo nós já estamos ao redor de 3.500 empresários. O índice de satisfação, que a gente chama de NPS, é mais de 98%. E o nível de retenção, ou seja, aqueles que permanecem no C12, ele é mais de 70%. Caramba! E muitos já estão na segunda geração, porque há 30 anos atrás quem começou foi lá o CEO inicial, né, o chefe da família e tal. Novos estão vindo. E vêm e permanecem. Então, o C12, alguém me perguntou, me permita até para explicar, não é um curso, não é um coach, não é um MBA. Ele mistura, né, ele tem um pouco desse charme de tudo isso, mas na realidade ele é algo que você começa e não tem fim. Porque eu vou fazer aqui uma figura de linguagem que vai compreender. Muitas vezes, até porque como consultor, né, a gente se depara isso, o empresário que é o remedinho para tirar a dor, o remedinho para resolver aquele problema na hora que sana. O mágico. O C12 não é isso. O C12 é como se fosse uma academia. Entendi. Que você vai adquirindo a massa muscular, mas com o quê? Com persistência, com orientação, com fazendo as coisas certas. Eu falei outra figura de linguagem. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É uma maratona, com certeza. Né? Não é resultado rápido, não é agora, é ter a compreensão que quando chega o C12, você vai ter Fernando ao seu lado, você vai ter, ou qualquer outro profissional do C12, que a gente está falando aqui para o mundo inteiro, você vai ter condição de reavaliar não somente a vida da tua empresa, a tua própria vida, né? Tua própria. Muito bem. Só para tu teres uma ideia como você matou a charada. Porque se você não está bem, Ivone, como é que você vai estar bem o seu negócio, as pessoas que você lidera? Então, a nossa metodologia e as experiências que o empresário passa, ele começa, a cada reunião, ele começa por uma autoavaliação. Perfeito. E ela é medida. E os pares
porque ele não está sozinho, vão acompanhar ele. Caramba, olha que legal. Vão acompanhar ele. E tem um detalhe que eu falava antes, acabei não concluindo, para não ficar, né, uma ponta solta, Sim. que muitas vezes o empresário ele toma decisões erradas, ou mesmo ele tem um sucesso em determinada área e não tem na outra, porque ele não tem uma das coisas, como eu falei antes, andar sozinho, né? Fazer escolhas equivocadas, mas ela está muito atrelada à não prestação de contas. Porque o empresário, ele se entende empoderado, dono do seu dinheiro, é meu, eu que faço, eu que escolho, eu que pago, e ele entende de forma equivocada aquilo é dele. Não, é de Deus, eu tenho que prestar conta. Só que essa prestação de conta, ela também é espiritual, evidentemente, Claro. através do propósito, mas também é o seguinte, porque muitas vezes o empresário, ele não é diligente, ele não é eficiente, e aí ele, como não presta conta para ninguém, nem para a própria esposa, Centralizador. e aí ele faz o quê? Explode. Não explode. Explode ou implode. Ou implode. Olha, gente, valores como resultados importam, gratidão, avançar sempre, comunhão, humildade, perspectiva da eternidade. Nós poderíamos e vamos, na primeira oportunidade, conversar mais, senhor Fernando. O senhor está convocado Opa, já. obrigado, para gostei. vir novamente aqui. Não só pela oportunidade, mas pelo papo aqui, foi muito agradável. Olha, e nós estamos falando de uma ponta do iceberg que a C12, o C12 pode ajudar aos empresários. Então agora eu gostaria muito, primeiro, de saber de você, e eu vou falar aqui também, sobre aonde você pode encontrar. A gente vai deixar aqui na descrição, né, Andréia? Todos os canais para encontrar Fernando, para conversar com o pessoal da C12, para ampliar isso, todas as redes sociais que eles têm para divulgar. Mas, devido ao tempo, eu quero ter quase 2 horas de bate-papo gostoso Uau, e bom. coisa linda. E você vai ter que voltar de novo aqui. Está Amém. convocado. Eu digo assim, ó, por gentileza, vai ser uma honra novamente ter aqui na Start, no Papo Reto, junto com o professor Altamir, que hoje, infelizmente, não pôde estar conosco, porque estava aí cuidando dos seus afazeres, viajando, enfim, mas vai estar no próximo. Amém, isso aí. E a gente quer dizer o seguinte, como eu sempre falo aqui, Salmos 83:18, para que todos saibam que tu és o Senhor. Então, é Ele que manda, Ele que está te convocando, Ele que vai fazer com que você mude a sua vida para o bem, para o melhor. E só que tem um detalhezinho, você vai ter que chamar o C12 para ajudar, né, Fernando? É verdade, é verdade. Teu convite, então, aí para as pessoas Eu conhecerem. quero agradecer mais uma vez a oportunidade, deixar esse convite no ar, vai estar na descrição do vídeo também, né? Perfeito, com certeza. Nós temos site onde você pode ali consultar, tem muito material já franqueado ali que Ótimo. pode acessar, já pode, né, até ver a qualidade do material. Tem as minhas redes sociais, né? Que, Perfeito. hoje Instagram, também nós temos ali canais do WhatsApp. Já vai seguindo aí, ó, @fernando.oliveira _C12 Brasil. @fernando.oliveira _C12 Brasil. Brasil. E ali é só me chamar inbox que a gente Que maravilha. já trabalha via direct também, pode nos chamar, mas também através dos canais, né, do C12 ali nas páginas, você pode me acessar. Perfeito. Sem compromisso de a gente, né, marcar uma reunião, um café. Começar com um bate-papo, né? Então eu quero convidar você, empresário, que é cristão, que está buscando, né, um alinhamento para a sua vida, né? O sentido, qual é o sentido, qual é o propósito do seu negócio, do capital que você tem, Verdade. das pessoas que você lidera, qual é o propósito? É simplesmente gerar emprego e renda? É gerar sobrevivência? Com certeza não. Se nós pensarmos assim, estamos apequenando um Deus que é maravilhoso, grandioso, que nos dá vida, nos dá abundância, como foi citado aqui o Salmo, e tudo é para Ele, né? Tudo. Então eu quero te convidar para que você, pelo menos, conheça, né? Vai estar na descrição do vídeo, você Com pode certeza. consultar, me chamar, sem compromisso, como eu citei, e também, né, a gente pode marcar aí um bate-papo com a sua empresa para falar sobre isso, porque muitas vezes o empresário está tão envolvido em algumas coisas da própria operação que às vezes é a equipe dele que tem que tomar a decisão. Verdade, né? Então, verdade. eu vou lá e converso com a equipe. Ele está no automático já. Está no automático, exatamente. Gente, vocês não precisam do C12. Vocês não precisam do C12. Você merece. Isso aí. Certo? Certo. Vocês
merecem ter essa nova chance, esse novo momento na tua vida e na tua empresa. E pode ser uma resposta, né, Vonei? Pode ser uma resposta. Pode ser uma resposta de Deus para você daquilo que você está procurando. Ah, então não perde a oportunidade. Fernando, muito obrigado. Um bom retorno e logo, breve, você está junto com a gente aqui de novo, trazendo mais novidades, mais conteúdo e principalmente dando a oportunidade para todos eles aí mudarem de vida e fazer as suas empresas, ó. Eu agradeço muito a oportunidade, me senti muito honrado quando o professor Altamir me franqueou aqui o convite. Dizer que gostei muito aqui do papo contigo, Vonei, com toda a equipe. Dizer que a oportunidade é rara. Eu quero, né, deixar aqui a minha mensagem de fé e de esperança. Quero declarar, né, que esses empresários vão encontrar esse caminho. O C12 O C12 não é para todo mundo. Com Isso a gente já Sim, falou, já né? Já tá claro. Já dei aqui alguns parâmetros, mas para quem está ali e está alinhado, está qualificado, não perca a oportunidade, vai e pode me convidar para a gente conversar sem problema nenhum e também dizer, né, da honra de estarmos aqui, declarar, né, aqui a rádio da gente, né, a Start, com o teu programa, enfim, com esse podcast, que alcance muitas pessoas, alcance levando direcionamento, né, a quem sabe está aí para tomar uma decisão, isso tenha contribuído, e eu fico agradecido pela oportunidade. Quero deixar um abraço aqui para toda a equipe da Uninter, do professor Altamir, que eu tenho certeza aí que estão fazendo a diferença na nossa cidade, não só no aspecto da parte de ensino, a parte educacional, mas como empresa cristã, como equipe abençoada e que abençoa muita gente. Muito obrigado. Que maravilha, muito obrigado. E olha, realmente está aí, faço as minhas palavras e que possamos estar logo, né? Façamos isso. Já vamos deixar aberto aqui o convite, está fechado. Vamos falar da SAMU, que você gostou muito. Vamos falar de novo que a gente quer saber. Tem chão. Grande abraço, gente. Papo Reto fica por aqui e retorna breve com outro assunto que você vai querer ver. Até logo. Até logo. Muito obrigado. Start Papo Reto. Start.